BTS não virou esse fenômeno global por acidente, né? Por trás de todo aquele sucesso estrondoso, existe uma estratégia muito, mas muito bem calculada. E uma das ferramentas mais poderosas deles foram, sem dúvida, as parcerias com artistas ocidentais. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa tática foi planejada, como ela acabou dividindo opiniões e qual foi o impacto real disso tudo, que, olha, vai muito além da música. Ok? Pra gente entender essa história toda, vamos começar com um momento bem específico. Uma única música que acendeu um debate gigantesco entre os fãs e que, no fim das contas, meio que expôs a estratégia toda do grupo pro mundo. E a pergunta que não queria calar é essa aqui. A parceria com a cantora House em Boy With Love foi um sucesso absurdo, claro. Mas para um monte de gente, parecia que tinha alguma coisa meio forçada ali. A presença dela era mesmo necessária para a música ou era só um nome famoso para bombar os números? Esse comentário de um fã no Reddit resume perfeitamente o lado da crítica. A sensação era que a House quase não participava. Sabe, ela canta junto no refrão, faz uns ad-libs, mas não tem um verso só dela, um momento para brilhar. Para muita gente, soou como uma oportunidade que foi, sei lá, jogada fora. E aí veio o outro lado da moeda, a visão mais estratégica. Outro fã rebateu dizendo que o ponto não era a parte artística, e sim o nome. Ter House ali no título era tipo um selo de aprovação, sabe? Uma ponte direta pro rádio e pro público do Ocidente que talvez ainda não conhecesse o BTS. Era puro marketing. E aí que a gente percebe o ponto crucial. Essa discussão sobre a House não era só sobre uma música. Ela abriu uma conversa muito maior sobre como o BTS estava encarando sua carreira global. Era sobre arte ou era sobre negócio? Ou, sendo mais preciso, como eles estavam usando o negócio para levar a arte deles para um outro nível? Isso leva a gente direto para a estratégia por trás de tudo. Porque não era um movimento aleatório, um vamos ver no que dá. Era um plano de conquista muito bem pensado, com um alvo bem claro na mira. A meta era uma só, e era gigante: conquistar o mercado ocidental, quebrar a barreira da língua, do preconceito e se tornar não só um sucesso do K-pop, mas um nome dominante na música global. E as colaborações eram a chave mestra para abrir essa porta. E os objetivos iam muito além de só vender mais álbuns. Ter nomes como Nicki Minaj, Steve Aoki, Ed Sheeran era a chave para entrar em playlists, em rádios, em programas de TV que antes eram impossíveis de alcançar. A estratégia queria atingir um público mais velho, mais diverso e, olha que importante, consolidar a Coreia do Sul como uma potência cultural no mundo todo. Mas como em todo plano ousado, os resultados não foram todos iguais. Nem toda a parceria virou ouro, né? Tiveram sucessos gigantescos, claro, mas também tiveram algumas faixas que soaram meio genéricas, para ser sincero. Esse ranking da revista Rolling Stone mostra bem essa diferença. Lá em cima, a gente tem hinos que definiram uma era, tipo Mic Drop e Idol, mas lá embaixo, faixas como All Night e Wasted on Me, que, segundo a crítica, não pegaram a essência do BTS, soando mais como músicas dos artistas convidados. E a diferença, no fim das contas, está na integração. Pega Idol, por exemplo. O verso da Nicki Minaj parece a peça que faltava no quebra-cabeça, sabe? Joga a energia da música lá pra cima. Agora, em All Night, a crítica diz que o som do Juice WRLD domina tanto que a identidade do BTS quase some. A linha entre uma parceria genial e uma que apaga o artista principal é bem tênue. Mas foi Mic Drop com Steve Aoki que realmente virou o jogo. Aquela faixa foi um terremoto, uma explosão de energia que pegou o som do BTS e injetou direto na veia da cena eletrônica e do hip-hop ocidental. Foi a prova final de que a estratégia não só podia funcionar, como podia dominar completamente. E essa dominação nos leva ao impacto real. Um impacto que foi muito além das paradas de sucesso e chegou em números que, honestamente, são difíceis de acreditar. O sucesso dessas parcerias alimentou um verdadeiro gigante econômico e cultural. Vamos começar com esse número aqui. Quase 700 milhões de dólares. Gente, isso não é o faturamento de uma turnê inteira. É o impacto econômico estimado de um fim de semana de shows em Seul. Para ter uma ideia, isso é comparável ao impacto de sediar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. É a economia de um país sendo movimentada por um grupo musical. Agora, se liga nesse gráfico. Ele mostra a escala da dominação deles de um jeito impressionante. A linha do BTS, em menos de uma década, não só alcança, mas dispara muito além de alguns dos maiores nomes da música mundial. É uma subida meteórica que a gente nunca viu na história moderna. Agora, esse número, 0,3%. Pode parecer pouco, mas é monumental. De acordo com o artigo,
A atividade econômica que o BTS gera chega a contribuir com 0,3% de todo o produto interno bruto da Coreia do Sul. Pensa só, é como se uma única empresa fosse responsável por uma fatia gigante da economia de um país inteiro. É surreal. E isso tudo nos leva a um conceito chamado soft power. Basicamente, não é sobre poder militar ou grana, mas sobre influência cultural. É o poder de ser legal. E o BTS, com essa fama global, virou o maior embaixador da cultura coreana. Eles tornaram a Coreia do Sul o lugar mais cool do planeta para uma geração inteira. E para fechar, essa citação. A estratégia que começou com um debate de fãs sobre a participação da Halsey levou o BTS para um nível onde eles não são só músicos, são ferramentas diplomáticas. Eles discursam na ONU, encontram presidentes. A pergunta que fica é: qual é o limite para a influência de um grupo que começou com um sonho e, com uma estratégia brilhante, não só conquistou o mundo da música, mas também virou uma força no cenário global?